Você já teve aquela sensação de que o mundo gira ao seu redor, que as coisas são convenientes demais, ou que talvez os mesmos obstáculos continuam aparecendo no seu caminho? Você já se sentiu de alguma forma observado? Em 1998, o filme O Show de Truman nos apresentou um homem cuja paranoia era, na verdade, a completa realidade. Truman Burbank vivia em uma prisão global. A sua vida era um programa de TV ininterrupto transmitido 24 horas por dia por 5.000 câmeras escondidas. A cidade suburbana que ele vivia era um vasto estúdio, e cada pessoa que ele conhecia era um ator. Ele era o único elemento real em uma ficção completa. Na época, o filme parecia uma sátira sombria sobre a cultura nascente dos reality shows, uma crítica à obsessão da mídia pelo entretenimento. 25 anos depois, o Show de Truman não é mais uma sátira, ele é um documentário. A mentira que Truman viveu se tornou o modelo de negócios da nossa realidade. A diferença é que nós construímos as nossas próprias cúpulas, e ao contrário de Truman, a maioria de nós não está tentando escapar. Seja bem-vindo, você está no Cine Memória. A prisão de Truman, a cidade de Sea Haven, era um ambiente perfeitamente controlado. Era um mundo curado para o seu conforto, para sua segurança e previsibilidade. Hoje, a gente chama isso de feed. O filme foi profético ao antecipar não apenas a onipresença da vigilância tecnológica, mas a psicologia por trás dela. A jornada de Truman, da ignorância à libertação, ilumina diretamente a nossa própria existência dentro de ambientes de algoritmo. O filme diagnosticou uma condição que só agora estamos começando a entender: a ansiedade digital, a vida sufocante dentro da bolha de filtro. Mas a profecia do filme se inverteu de uma maneira crucial. O filme imaginou que a vigilância total seria imposta a um indivíduo para o entretenimento de milhões. E a realidade do século XXI é que a vigilância total é imposta a milhões de indivíduos, que voluntariamente se tornam seu próprio entretenimento, performando as suas vidas para um público algorítmico. Nos tornamos, simultaneamente, o Truman e a audiência. Vamos voltar agora 2.400 anos, na Grécia, para entender como a prisão de Truman funciona. O Show de Truman é talvez a adaptação mais perfeita da alegoria da Caverna de Platão, feita no cinema. Na alegoria de Platão, prisioneiros vivem acorrentados desde o nascimento, forçados a olhar apenas para a parede de uma caverna. Atrás deles há uma fogueira e um caminho onde as pessoas passam carregando objetos. Os prisioneiros veem apenas as sombras desses objetos. Para eles, essas sombras são a realidade. Truman é o prisioneiro, Sea Haven é a caverna. A sua família, amigos, são os outros prisioneiros que, nesse caso, também são os captores. E no centro de tudo, controlando as projeções, está Christoph. Ele é o guardião da caverna. A encarnação da mídia manipuladora que decide quais sombras Truman deve ver. A atualização que o filme faz ao mito de Platão é crucial. A caverna de Christoph não é filosófica, ela é comercial. As sombras na parede não são apenas entretenimento, elas são patrocinadas. E uma das cenas mais perturbadoras, a esposa de Truman, Meryl, interrompe uma discussão emocional para fazer um merchandising de utensílio de cozinha para uma câmera escondida. Os amigos dele são outdoors ambulantes. Isso se conecta diretamente à forma como as plataformas operam. O conteúdo que vemos, as sombras dos nossos feeds, existe para agregar nossos dados e vender produtos. A caverna se tornou espaço publicitário. Mas a prisão de Truman é ainda mais complexa que a de Platão. O filósofo francês Jean Baudrillard, que já é uma figura cativa aqui no canal, nos deu um vocabulário para descrevê-la: simulação, simulacro e hiperrealidade. Um simulacro, para Baudrillard, não é apenas uma cópia de algo real, é uma cópia sem original. Sea Haven é um simulacro perfeito, é uma realidade construída, uma cidade cenográfica que imita uma vida que nunca existiu de verdade. Isso leva ao conceito de hiperrealidade, um estado que a simulação se torna mais real do que o real. A cópia se torna melhor, mais limpa, mais desejável que o original. O próprio Christoph admite isso. Em uma entrevista ele diz: Sea Haven é como o mundo deveria ser. É um mundo sem crime, sem miséria, onde o pôr do sol é sempre bonito e cronometrado. É a realidade, só que melhor. Vivemos isso todo santo dia. Nossos feeds de mídia social não são a realidade. Eles são uma hiperrealidade curada. Como um vídeo aponta, ninguém posta seus fracassos, suas crises de ansiedade. Ninguém faz posts sobre sua doença mental. Agora faz, né? Postamos a viagem, o relacionamento perfeito, o trabalho novo. Cada um de nós cria uma versão de Sea Haven e o algoritmo reforça, criando uma realidade dentro da realidade, que é mais limpa, mais bonita e, finalmente, mais opressora que o mundo real. Nós nos tornamos os atores em nosso próprio show. O brilhantismo do roteiro de Andrew Niccol está em seus símbolos, e os nomes dos personagens são, por si só, a tese do filme. O protagonista se chama Truman.
True Man, homem verdadeiro. E o mundo inteiramente falso, ele é a única variante autêntica. Ele é um membro verdadeiro de uma instituição capitalista que o consome. Ele é real. Por isso que o público o ama. Como o Christopher diz, ele é bom de assistir porque ele é real. O vilão ou o antagonista é o próprio Christopher, um nome que invoca Cristo, o Criador. No clímax do filme, Christopher literalmente fala com Truman dos céus, a sala de controle escondida na lua artificial, usando uma voz divina, onipotente. Ele é o showrunner como Deus, o arquiteto daquele universo. A tensão central do filme é o debate filosófico clássico entre determinismo, o Christopher, e o livre-arbítrio, o Truman. Christopher pode controlar o sol, o mar, o clima e todas as pessoas ao redor de Truman. Seu poder é quase absoluto. Mas o próprio Christopher admite a sua única falha. O poder dele tem um limite. No final, Truman o derrota, não com força física, mas como uma única frase, uma declaração existencialista de dependência. Abre aspas. Você nunca teve uma câmera na minha cabeça. Essa é a afirmação central do filme. O corpo pode ser aprisionado, o ambiente pode ser determinado, mas a consciência, que é a verdadeira liberdade, permanece inconquistável. Como Christopher mantém Truman preso em Sea Haven por 30 anos? A cidade é uma ilha. O muro da prisão não é feito de concreto, é feito d'água, e a única saída é através dela. Portanto, Christopher não constrói um muro físico, ele constrói um muro psicológico muito mais eficaz, o trauma. Para garantir que Truman nunca deseje sair, Christopher implanta nele uma fobia mortal de água. Ele faz isso ao encenar o afogamento traumático do pai de Truman em uma tempestade no mar quando Truman era criança. Esse trauma se torna a corrente invisível que o prende à ilha. A fuga de Truman, portanto, não é apenas um ato físico, é um ato de superação terapêutica também. Para ele ser livre, ele deve navegar exatamente aquilo que foi programado para temer. Ele precisa velejar através do seu trauma mais profundo. O símbolo continua no barco que ele usa para escapar. O barco se chama Santa Maria. Como a nau de Cristóvão Colombo, é um navio que navega para fora do mapa, em direção a um novo mundo desconhecido. Quando Christopher percebe que ele está perdendo o controle, ele aciona uma tempestade artificial brutal, quase matando Truman. Esse é o momento que o Deus benevolente se revela um tirano. Ele prefere matar sua criação ao vê-la livre. A busca de Truman pela liberdade força o sistema a revelar sua verdadeira face opressora. E é aqui que a profecia do show de Truman se torna realidade. O show de Truman era um panóptico, uma prisão onde o vigia vê tudo, mas não pode ser visto, operado por um conglomerado de mídia. A nossa realidade é um panóptico operado pelo que a acadêmica Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. O filme previu com precisão a cultura da exposição total, mas o modelo de negócio de Christopher era vender a vida de Truman para a audiência. O nosso modelo de negócio é ser diferente e talvez mais perverso. Nós doamos nossas vidas, nossos dados, nossos cliques, os medos e desejos para plataformas digitais que então vendem a nossa atenção aos anunciantes. O papel de Christopher hoje é desempenhado pelo algoritmo. O algoritmo, como Christopher, cura a realidade para nós. Ele decide o que vemos, com quem falamos e o que desejamos. E assim como Christopher, seu objetivo principal não é a nossa realidade, mas o nosso engajamento. Pesquisas indicam que o algoritmo de engajamento impulsiona o conteúdo que nos deixa com raiva, porque a raiva é um fator de engajamento mais eficaz. Já percebeu para você que é bolsonarista como tem petista na internet? Já percebeu para você que é petista como tem bolsonarista na internet? A prisão de Truman foi projetada para ser confortável. A nossa é projetada para nos manter chateados, polarizados e viciados. Pouco depois do lançamento do filme, lá em 98, psiquiatras e psicólogos começaram a relatar um novo tipo de delírio, a síndrome de Truman. Eram pacientes que acreditavam genuinamente que eram estrelas secretas de um reality show global e que suas famílias eram atores e que estavam sendo observados. Hoje, essa síndrome foi normalizada. Nós somos as estrelas de nossos próprios reality shows. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais passa tempo online, com médias que chegam a 9 horas por dia. Em pesquisas, mais de 60% dos brasileiros afirmam que as redes sociais afetam negativamente sua saúde mental. A paranoia de Truman era que tudo girava em torno dele. A nossa ansiedade digital vem da mesma percepção. Sentimos que estamos sendo constantemente observados, julgados e forçados a performar. A diferença é que a nossa paranoia também é verdade. Estamos sendo observados, não por um público humano assistindo TV, mas por um sistema de coleta de dados invisível e automatizado. O clímax do show de Truman é um dos momentos mais filosóficos da história do cinema. O barco de Truman bate. Ele não bate em rochas, ele bate no céu. Ele descobre a borda da sua realidade. Ele apalpa o horizonte e encontra uma escada que leva a uma porta pintada de preto, uma saída de emergência no fim do mundo. É o prisioneiro de Platão encontrando pela primeira vez a saída da caverna. Então a voz de Christopher fala com ele do céu. Ele tenta desesperadamente convencer Truman a ficar. Ele oferece a única coisa que o mundo real não pode garantir: segurança. A voz diz: lá fora é o mesmo mundo, as mesmas mentiras, a mesma ilusão, mas no meu mundo você não tem nada a temer. Essa é a escolha final. Christopher oferece a segurança da hiperrealidade, a prisão confortável, a Matrix.
Truman é convidado a escolher entre a liberdade caótica do deserto do real e a segurança da sua cela curada. A resposta de Truman é a sua performance final. Ele olha diretamente para a câmera, agora por sua própria vontade, e diz seu bordão: "Caso eu não os veja, bom dia, boa tarde e boa noite." Ao fazer isso, ele transforma o símbolo da sua prisão em uma declaração da sua libertação. Ele faz uma reverência, zombando de toda a farsa, e sai pela porta. Mas esse não é o verdadeiro final do filme. O verdadeiro final acontece segundos depois. A câmera corta para a audiência mundial, que estava obcecada por Truman por 30 anos. Vemos os dois seguranças que estavam torcendo fervorosamente por sua fuga, olhando para a tela preta. Agora, sem conteúdo, há uma pausa. Então, um deles diz: "E o que mais está passando?" Essa é a piada mais sombria e a crítica mais profunda do filme. É uma análise devastadora da indústria cultural. A luta existencial de 30 anos de um homem, sua rebelião contra Deus, sua jornada traumática pela liberdade, tudo isso foi apenas um conteúdo para o mundo. No momento em que o show de Truman termina, ele se torna obsoleto, é velho, é passado, programa antigo. O público não mudou, o sistema não quebrou, eles apenas mudaram de canal. A libertação de Truman foi individual, mas a sociedade do espetáculo permanece intacta. O show de Truman nos deixou uma pergunta em aberto: o que acontece depois que ele sai pela porta? O filme é inteligente o suficiente para não nos mostrar. Mas a pergunta mais importante não é o que acontece com Truman. A pergunta é o que acontece conosco, a audiência. O filme foi uma profecia e nós estamos vivendo dentro dela. Vivemos em um mundo de bolhas algorítmicas, de hiperrealidade fabricada. Como Christopher disse, nós aceitamos a realidade do mundo com o qual somos apresentados. Nós a aceitamos porque, como o filme sugere, é mais fácil do que procurar a verdade. Mas talvez preferiríamos nossa cela. A fuga de Truman foi um momento de esperança, mas a reação da audiência foi um aviso. Estamos assistindo nossas próprias vidas se desenrolarem como espetáculo. E a pergunta que o filme nos faz, mais de 2 décadas depois, é essa: se você encontrasse a porta de saída da sua prisão curada, você a abriria ou você simplesmente mudaria de canal? Então, se mais nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos aqui o QR Code. Eu tô ficando cada vez melhor em falar esse bordão. Na descrição também nós temos o link lá para você fazer uma doação. E se tu não quiser fazer uma doação direta, mas quiser ajudar o canal ainda assim, lá também na descrição nós temos o link da Amazon, que você pode comprar qualquer coisa através dele, e eu recebo uma comissão que ajuda pra caramba pra continuar esse trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.